No vídeo de hoje, nós vamos resolver equações diferenciais ordinárias de primeira ordem separáveis. Então vamos lá. O que é uma equação de primeira ordem separável? Bom, sendo primeira ordem, então ela é uma equação da forma y' igual a f de xy. Então, primeira ordem porque a derivada de maior grau que aparece na equação é a de ordem 1. E ela é separável se essa função f de xy que aparece aqui do lado direito da equação, ela pode ser escrita como uma função da forma f de x vezes g de y. Então, o nome separável vem porque na função que aparece do lado direito, nós conseguimos separar as variáveis f de x e g de y em duas funções que estão se multiplicando, certo? E a pergunta que nós nos fazemos é como encontrar a solução geral de uma equação separável dessa forma aqui. Já separei a fx e a g de y aqui, e a nossa pergunta é como eu posso resolver essa equação? Como eu posso encontrar a solução geral para uma equação desse tipo? E essas equações talvez sejam as equações mais simples que nós temos para resolver. Por quê? O que nós fazemos aqui? Então, eu escrevo a y' igual a fx g de y. E como aqui é um produto e eu posso elas já estão separadas, eu posso pegar esse g de y e dividir. Multiplicar a equação inteira por 1 sobre g de y, ou seja, passar o g de y para o outro lado. Então, nós podemos escrever a equação da seguinte forma. 1 sobre g de y' aqui, igual a fx. E o que isso ajuda? Vamos ver o que acontece se nós integrarmos esses dois lados aqui na variável x. Lembra, y é uma função que depende de x, y' que depende de x, mas então eu vou integrar. Vou integrar aqui 1 sobre g de y y' dx. Do outro lado eu integro também y igual a f de x dx. Integrei na variável x em ambos os lados essa igualdade aqui. Só que vocês vejam que no contexto de diferenciais, então eu vou pôr aqui diferenciais, que a gente vê lá no cálculo 1, o y' dx nada mais é do que a diferencial dy. Então, isso aqui, na verdade, é dy. E a gente fica com a seguinte expressão, integral de 1 sobre g de y dy agora, igual a integral de f de x dx. Então, do lado esquerdo, nós ficamos com uma integral em dy, como se y agora fosse uma variável, e do lado direito, nós ficamos com a integral de f de x dx. Se nós conseguirmos resolver a integral do lado esquerdo e a integral do lado direito, aí nós temos a fórmula para a solução geral dessa equação, certo? Então, é só separar e integrar. E aí, em exemplos, isso fica muito mais simples. Vamos ver dois. Então, o primeiro deles é encontrar a solução geral para esta equação diferencial aqui, y' igual a x² sobre y. Para a gente ver que é uma equação separável, basta você ver se você consegue separar tudo que tem y junto com a derivada do lado esquerdo e do lado direito o que sobra é só x. Então, nesse caso, a nossa equação fica assim, y vezes y' igual a x², ela é separável. Se nós fôssemos colocar ela naquela forma que a gente viu no quadro anterior, quem que seria a fx? A fx seria x² e a nossa g de y
seria 1 sobre y. O produto das duas é justamente essa função que aparece aqui. E aí eu passo a g para o outro lado, né? Então fica 1 sobre g, que nesse caso é a y, mas basicamente o que eu fiz foi isola tudo que tem y com a derivada e deixa tudo que tem x do lado direito. E agora a gente integra esses dois lados e faz o seguinte. Aqui a gente integra y dy, que é a função que está aqui, igual a integral x ao quadrado dx. Então a gente integra em dy do lado esquerdo e em dx do lado direito, como nós vimos aqui, né? Integramos a função aqui em dy, integramos a função aqui em dx. Agora é só resolver essas integrais. Bom, a integral em y dy é y ao quadrado sobre 2. Sairia uma constante aqui, porque é uma integral indefinida. Mas como eu tenho uma integral indefinida desse outro lado também, eu vou deixar para a constante aparecer só na integral indefinida de x. Então a gente sempre toma esse padrão para ficar mais simples a resolução. Sairiam duas constantes, mas a gente passa elas para o outro lado e junta as duas numa constante só. Igual, e aí x ao quadrado ficaria x ao cubo sobre 3 mais constante. Certo? Então aqui, se você quisesse, poderia colocar que y ao quadrado é 2x ao cubo sobre 3, mais, como eu multipliquei por 2, apareceria duas vezes a constante. Mas como é uma constante qualquer, posso colocar constante. Então essa é a solução geral para o nosso problema. Se você quiser, você poderia deixar assim é uma boa solução, mas aqui, se você conseguir isolar o y, que aqui a gente consegue, nós vemos que as soluções aqui são da forma y igual mais ou menos a raiz de 2x ao cubo sobre 3 mais constante. Certo? Então, você poderia escrever dessa forma final aqui, ou deixar nessa forma que está tudo ok também, certo? Vamos mais um exemplo. Vamos encontrar a solução agora do problema de valor inicial, não é mais a solução geral. Nós queremos encontrar a solução da equação y' igual a 2x dividido por 1 mais 2y, que satisfaz y de 2 igual a 0. Então, o procedimento é o mesmo. Nós vamos encontrar a solução geral da equação de cima e nós vamos ficar com y' igual a 2x sobre 1 mais 2y. Aqui, igual, ela é uma equação separável porque a gente consegue isolar tudo que tem y do lado esquerdo junto com a derivada e do lado direito sobra só uma função que depende de x. Então aqui nós vamos ficar com 1 mais 2y y' igual a 2x. E aí nós integramos o lado esquerdo 1 mais 2y com respeito a y, então dy, e integramos o lado direito com respeito a x. Aqui ficaria a integral de 1 dy é y, a integral de 2y dy é y ao quadrado. Não aparece a constante porque a gente deixa para a constante aparecer do lado direito. E nós vamos ficar com a integral de 2x, x ao quadrado, mais a constante. Certo? Aqui nós queremos y de 2 igual a 0, ou seja, o que a gente quer é quando x é 2, o y é 0. E isso vai determinar o valor da constante que nós precisamos colocar aqui. Quando nós fizermos isso, o que vai aparecer? Bom, desse lado direito, o x é 2, certo? Então vai ficar 4 mais c. E do lado esquerdo, como eu quero colocar no x igual a 2 e ter y igual a 0, eu vou ficar com 0, porque 0 aqui, 0 ao quadrado, 0. E isso nos dá que o c é menos 4. Então, esse é o valor para c.
que faz com que esse problema seja resolvido. Então, aqui, colocando este valor de C na nossa expressão para a solução, eu vou ficar com y mais y ao quadrado igual a x ao quadrado menos 4. Tá? Poderíamos, de novo, parar aqui. Y é uma função que satisfaz isso. E, nesse caso, nós também conseguimos isolar a função y. Vou colocar aqui. Então, a solução que nós encontramos foi y mais y ao quadrado igual a x ao quadrado menos 4. Se nós rearranjarmos isso aqui, nós vemos que isso, na variável y, é uma parábola, né? É y ao quadrado mais y menos x ao quadrado menos 4 igual a 0. Né? Só troquei esses dois de posição e passei esse aqui para o outro lado. Então, fiquei assim. E aí nós conseguimos ver que isso aqui, na variável y, é uma parábola, né? Y ao quadrado, y e o termo constante. Então, a gente consegue isolar. Nós conseguimos, usando fórmula de Bhaskara, a gente sabe que o y ele é menos o b, que é 1, então menos 1, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, então o nosso b é 1, menos 4 vezes o primeiro, que é 1, vezes esse. Então, mais 4, x ao quadrado, menos 16. Tudo isso dividido por 2 vezes 1 aqui, 2. Certo? Então, isso aqui ficou menos 1, mais ou menos a raiz de 4x ao quadrado menos 15 sobre 2. A única coisa aqui é que nós temos mais e menos. Qual delas nós escolhemos? Nós temos que tomar cuidado que nós queremos resolver o problema que quando eu coloco y de 2, dá 0. Se nós escolhermos o mais, o que que fica? Menos 1, mais ou menos raiz. Quando eu coloco x igual a 2, ficaria 2 ao quadrado, 4, vezes 4, 16, menos 15, sobre 2. Então, é menos 1, mais ou menos 1, sobre 2. Vejam que se a gente escolhe o sinal de menos, quando é mais, fica menos 1 mais 1, 0. Quando é menos, menos 1 com menos 1 dá menos 2, por 2, menos 1. Mas a gente quer que no 2 ela valha 0. Então, a gente precisa escolher o sinal positivo. Certo? Então, aqui, nós descartamos o sinal de menos, pois com ele a gente teria y de 2 igual a menos 1. E queremos o y de 2 igual a 0. Então, a nossa solução final é y igual a menos 1 mais a raiz 4x ao quadrado menos 15 sobre 2. Essa é a função que satisfaz o problema y' igual a 2x sobre 1 mais 2y com y de 2 igual a 0. Esse passo final adicional de isolar e encontrar explicitamente y, ele pode não ser necessário. Vai depender do que o exercício pede ou do que o seu professor pede na questão. Muitas vezes, chegar nessa solução aqui e dá-la como resposta final é completamente aceitável. Então, fica a seu critério interpretar o que o exercício pede para definir se você precisa ou não fazer o passo adicional de isolar essa solução. Nesse caso, por exemplo, como o exemplo está pedindo, não fala nada, a gente poderia muito bem deixar dessa forma aqui. Mas você sabe que, dependendo
da fórmula que é a solução, você consegue isolar. Se a equação envolvendo y e x que você chegar aqui for muito complexa, talvez não seja possível isolar, e aí você para aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, e eu gostaria de lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal, porque vocês me ajudam muito. Deixem o like nesse vídeo e, por favor, compartilhe com amigos que vocês sabem que precisam estudar equações diferenciais ordinárias. É isso aí e até a próxima!